Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos que estão me vendo neste momento. Você já sabe, a maioria já sabe que eu sou o pastor Monteiro, pastor pela graça e a misericórdia do Altíssimo, e eu vou estar ministrando o verdadeiro sentido da ceia para você. Eu vou estar ministrando para você o que realmente significa o pão. Aqui está o vinho e aqui está o pão. O pão, ele representa o corpo de Cristo. E o vinho representa o sangue de Cristo. Mas o que isso fez e faz por mim nos dias de hoje? O que isso significa? Que é o corpo, que é o sangue de Cristo, a maioria das pessoas já sabe. Mas o que isso faz na minha vida? O que isso faz? Então eu quero que você abra a sua Bíblia, se você tem aí na sua Bíblia, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Capítulo 26, nós vamos estar vendo o verdadeiro significado da ceia. E após nós estarmos vendo o significado da ceia, nós vamos simular, entre aspas, como se deve participar da ceia. Porque amanhã é o domingo e domingo será o dia da ceia. No entanto, como que devemos participar da ceia? Na verdade, a ceia, Jesus ele ceou com seus discípulos, não foi no domingo, foi na sexta-feira. Foi na sexta-feira, antes que ele fosse preso ali no jardim do Getsemane. Ali, antes, ele ceou com seus discípulos, então foram para o jardim do Getsemane. Olha só. Mas foi na sexta-feira que ele ceou com seus discípulos. Mas hoje nós temos esse costume de cear no domingo. Olha só, então amanhã, hoje é sábado, amanhã é domingo, e domingo nós estaremos partindo o pão e comendo do corpo de Cristo. Capítulo 26 do Evangelho de Mateus, o versículo 26. Olha o que está escrito aqui na palavra do Senhor. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Ele explicou o porquê que eles deveriam comer aquele pão. Aqui está resumido. Ele diz: tomai, comei, isto é o meu corpo. Mas o que o corpo de Cristo faz por nós? O que o corpo de Cristo fez por nós? É só você olhar o que está escrito no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 4 e 5. Está escrito lá no livro de Isaías que verdadeiramente ele tomou sobre si, sobre o seu corpo, as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele levou sobre si. Então, quando você come do pão, o que o pão vai fazer por você? Representando, significando o corpo de Cristo. O que o pão vai fazer por você? Ele vai curar todas as suas enfermidades. Todas as suas doenças. Olha só. O pão, ele tem um significado. Talvez você que é crente, você que já é crente há tantos anos, você que já tem passado por tantas igrejas, talvez até hoje você não sabia disso. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 11, o versículo 23. Ele fala ali que muitas pessoas, ali no versículo 28, se não estou enganado, ele fala que muitas pessoas estavam doentes, estavam enfermas, e muito mesmo frequentando denominações religiosas, já tinham até morrido de doença, porque não sabia discernir, não tinha compreensão do que o corpo de Cristo faria por eles. Quantas pessoas dentro das igrejas estão doentes, estão aflitas, estão sofrendo, porque não sabem o que o corpo de Cristo faz por eles. Eles não sabem. Eles chegam nas suas denominações religiosas, eles chegam nas suas igrejas, e eles simplesmente comem pão e bebem vinho, e bebem suco da uva. E quando sai dali, sem compreender, sem saber, porque tudo passa a funcionar quando você tem o conhecimento. Porque é o conhecimento que vai gerar a bênção para a sua vida, que vai gerar a fé. Pois a fé só vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você adquire o conhecimento,
e você faz algo com conhecimento, então aquilo passa a ter um efeito positivo e o efeito que você deseja. O efeito que você deseja. Olha só, você deve sempre saber o que você está fazendo. Ah, pastor, por que eu tenho que comer o pão? Por que eu tenho que beber o vinho? Você deve perguntar para o seu pastor. Você deve perguntar para o teu líder da sua igreja. E ele deve explicar biblicamente o que significa o pão. Aqui nós estamos falando do pão, já vamos falar do sangue. Olha só. O que o pão significa? O pão representa o que Cristo fez. Quando o corpo dele estava ali sendo pregado, sendo chicoteado, quando ele estava levando tapa no rosto, murro na cara, quando ele estava sendo açoitado, você sabe o que ali estava fazendo no corpo dele? O corpo dele estava absorvendo todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O corpo dele estava absorvendo todas as nossas doenças. Então, quando você come, Jesus disse, fazer isso em memória de quem? De mim, dele. Quando você come sabendo que esse pão aqui que está aqui, eu não tirei da sacola por causa do lugar aqui, é bastante cheio de poeira, etc. Quando ele serviu o pão, ele explicou também o que o pão faria por eles. Quando ele morreu, quando ele foi pregado na cruz, quando os chicotes abriram a carne dele, ele estava recebendo no corpo dele todas as nossas doenças e a nossa enfermidade. Da mesma forma, quando apresentamos o pão a Deus, ao Pai Todo-Poderoso, esse pão passa a representar o corpo de Cristo. E quando você ingere esse pão, quando você come esse pão, se você souber o que ele faz por você, naquele exato momento, você estará sendo curado de todas as enfermidades, de todas as doenças que possa haver no seu corpo. Às vezes você fala, pastor, eu tenho 30, 40 anos de igreja, mas até hoje eu comia do pão, bebia do cálice e nunca fui curado de nada. Nunca tive nenhuma manifestação de milagre de poder na minha vida ao comer do pão e do cálice. É por causa da falta de conhecimento. A pessoa que não sabe o que significa algo, ela não deve fazer até que ela entenda o que ela está fazendo. Se você não sabe o que significa, por favor, não faça. Primeiro, você adquire o entendimento. A palavra de Deus é para isso, é para trazer a você o entendimento e o conhecimento do que você deve fazer. Você adquiriu o entendimento. Você sabe que o pão, ele cura todas as suas enfermidades. Ele cura todas as suas dores, todas as suas doenças. Por isso está escrito lá em Isaías 53, versículo 4 e 5. Verdadeiramente ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. Levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus. Ou seja, nós não temos o conhecimento do que ele fez. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Não está mais. Mas ele deixou esse pão para que nós, através desse pão, fôssemos curados. Estava sobre ele. E pela sua pisadura, fomos. Não vamos ser. Fomos. Quando você pede para ele te curar. Quando você diz, me cura, me sara. Você está pedindo para ele repetir o que ele fez. Você está pedindo para ele morrer novamente na cruz. E ele não vai fazer isso. Então você tem que entender o que você está fazendo. Ele deixou esse elemento de fé. Foi o único elemento de fé que Cristo deixou para nós. E ele disse, coma desse pão, pois esse pão é o meu corpo. Esse pão, ele representa o corpo de Cristo. E toda vez que você come do pão, representando o corpo de Cristo, sabendo o que você está fazendo, você estará sendo curado fisicamente de todas as suas enfermidades, de todas as doenças que você possa ter no seu corpo. Se você crê, ao comer do pão, nós vamos orar daqui a pouco, ao comer do pão, nós vamos apresentar o pão, nós vamos consagrar o vinho, nós vamos entregar ao Pai, da mesma forma que Yeshua fez. E aí, você vai comer do pão, aonde você estiver, você vai fazer a mesma coisa que estamos fazendo aqui no monte.
e você vai estar comendo do pão, você vai estar bebendo do cálice, e você vai estar recebendo os benefícios, todos eles que Cristo conquistou para você. Olha o que está escrito mais aqui. Mateus capítulo 26, versículo 26, 27 e 28, somente. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, deu aos seus seguidores. Você é seguidor de quem? Discípulo. A palavra discípulo significa seguidor. Talmidim. Quem que você tem seguido? É Cristo. Então vai funcionar para você. Agora, se você é um seguidor de homem, se você é um seguidor de religião, então não vai funcionar para você. Porque ele entregou para os seus discípulos, para os seus seguidores. Olha só. E disse: tomai, recebei, comei, isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo. Ao ser consagrado, isso se torna o corpo de Cristo. Esses pães se tornará o corpo de Cristo. Assim como esse pão que você vai pegar na sua mão. Quando você levantar os céus, quando você apresentar ao Pai esse pão, ele se torna o corpo de Cristo. Por quê? Porque você recebeu o entendimento. Você recebeu o conhecimento. O conhecimento é que traz para você a bênção. Olha só. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhe dizendo: bebei dele todos. Bebei dele todos.